prazer recebê-los aqui em nosso último podcast. E neste podcast, o projeto integrador da Faculdade Uniso, e estando aqui com o meu grande companheiro de bancada, o maravilhoso, o que, com a graça de Deus, me aturou em todas essas entrevistas, o mestre Paulão! Bom dia, João. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. E quem é da madrugada? Boa madrugada. E, bom lembrar, nosso último programa, pelo menos desse semestre. Calma, Infelizmente. não chora. Vou chorar aqui. Não fica assim. Vou chorar, cara. Vou ficar com saudade. Eu sei, de mim, né? Eu sei. É triste, muita emoção. né? É muita emoção. Sim, é muita emoção mesmo. E hoje vamos receber duas pessoas maravilhosas, duas professoras em nosso podcast. Eu apresento uma, você apresenta outra, que tal? Pode ser. Pra ficar legal, né? Pode Algo ser. democrático, né? Eu acho bom. Dinâmico. Nossa, Da onde você tirou essa palavra? Dicionário Aurélio. Putz, que legal, cara. Putz, essa foi boa. Obrigado. Eu gostei. Obrigado. Nossa, a gente percebe que cada podcast que passa, eu acho que a gente deu uma melhoradinha, né? Ou piorou, não sei. Depende do ponto de vista, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que é tudo ponto de vista, tudo diferencial. Eu também achei. Mas a gente melhorou, sim. Eu acho que devia ter um podcast só nosso, conversando, assim. Eu acho que seria bom, né? Não, ia ser banido. Meu Deus, mas tá bom. Mas vamos apresentar então essas professoras maravilhosas. Nossa querida Tânia Boy e... Elisete Gomes. Que prazer recebê-los aqui. Muito obrigado Prazer. pela presença de vocês aqui. Um abraço da paz, receba. Muito obrigado. Eu tava com o nome Tânia Boy na cabeça. Na hora que você falou Tânia Boy, me travou muito. Travou, você teve que ler aí, né? Falei, deixa eu falar primeiro que daí eu pego mais fácil, né? Mas tá bom. É um prazer recebê-los aqui em nosso podcast, né? E o nosso podcast é o projeto integrador aqui da Faculdade Uniso, e ele tem em vista falar dos projetos sociotransformadores, né? Então, pessoas, né, comuns, né, que fazem a diferença aí nas universidades e no mundo, né? E graças a Deus temos aqui duas professoras que fazem muita diferença no mundo, né? No mundo universitário, no mundo afora, né? No mundo todo, né? É um globo terrestre, sim, né? Isso mesmo. Paulão, comece o nosso podcast, por favor. Eu gostaria de perguntar para as duas como vocês foram atraídas pela arte e como vocês foram se envolvendo com elas. Vocês foram, esse decorrer aí na vida de vocês. Se vocês quiserem falar juntas, se vocês quiserem falar separadas. Vamos contar a história de cada uma. Sim. A história começa longa, né? Já parecido, mas na infância, quando eu comecei a trabalhar a dança, estudar dança. Então eu venho do mundo da dança e da dança eu vou migrar para o teatro. Na adolescência eu entro para o teatro e depois eu fui para a graduação de teatro e de dança. E assim cheguei lá e lá estou. E desde a graduação, aí depois o trabalho na educação, principalmente. Eu já sou aposentada na rede. E na universidade eu trabalho também há alguns bons anos na formação de artista. A sua formação é licenciatura? Licenciatura. Licenciatura em teatro e em dança. É isso. Começou lá na infância e seguiu. Eu também, na infância, mas principalmente dentro da igreja. Então, o teatro, ele sempre foi um instrumento usado dentro da igreja, isso na história do teatro, no Brasil não é diferente. E eu começo a fazer teatro na igreja, porque cada Natal, cada data, Dia das Mães, dos Pais, se faz um evento, e aí então se ensaia desde criança, né? E eu, desde criança, envolvida dentro da igreja, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente, e comecei a trabalhar. E a igreja que eu frequentava, aqui na Avenida São Paulo, a segunda igreja, ela fazia fundo com o Teatro Fantoche. Era um teatro profissional na cidade, né, com artistas da cidade, com uma história importante na nossa cidade de Sorocaba. E como ela fazia fundo com o teatro, os artistas
vinham para a nossa igreja, pulavam o muro para entrar na igreja, e nós também pulamos o muro e fomos para o teatro. Muitas vezes foram espetáculos ensaiados dentro do Teatro Fantoche e apresentados, uma época mesmo apresentado no palco do teatro, né? E outras vezes eles ensaiando a gente dentro da igreja e aprendendo as técnicas já, né, com artistas da cidade. E aí foi ao longo da vida sempre, o teatro sempre esteve presente, eu nunca consegui me desligar do teatro. Eu fiz primeiro letras em licenciatura, depois é que eu fui me especializar em teatro, né? Mas hoje aqui na universidade eu atuo no curso de teatro, junto com a minha colega Elisete, mas nós temos aqui na universidade 4 cursos de licenciatura em arte. Aqui nós temos artes visuais, dança, música e teatro. Então nós temos especialistas das 4 áreas. E os cursos, eles funcionam integrados. Acho que é importante as pessoas entenderem isso. Porque todos que saem daqui da universidade são professores de arte. Então o curso, ele forma numa linguagem, mas ele tem que ter um pouco das 4 linguagens. Porque o professor de arte, o que é um absurdo, o mundo não entende isso. O professor de arte, na nossa educação no Brasil, ele tem que trabalhar 4 linguagens. Polivalência, né? Nós lutamos para que no futuro, o mais próximo possível, a arte seja o especialista de cada linguagem na escola. Vocês tiveram aula de arte na escola, não tiveram? Esse professor, ele tem que ser polivalente, ele tem que saber tudo de artes visuais, ele tem que saber de dança, ele tem que saber de música, ele tem que saber de teatro. Isso é impossível. É impossível um professor conseguir dominar todas as áreas. Então nós formamos numa linguagem e um pouco de cada outra para ele poder atuar como professor de arte na escola. Mas o certo seria um professor de música na escola para trabalhar música, um professor de teatro na escola para trabalhar teatro, um professor de artes visuais para trabalhar artes visuais e um professor de dança. Cada especialista na sua área na escola faria um excelente trabalho em arte na escola. Quando se pede para um professor dominar todas as áreas, sabe-se que é impossível. Mas não deveria ser. Ser dessa forma a educação no Brasil. É a nossa luta, como arte educadores, como ativistas, como pensadores, pesquisadores da área da arte, de que nós tenhamos na legislação brasileira a educação oferecendo arte com especialistas de cada linguagem. Porque nós trabalhamos as 4 linguagens, mas nós sabemos o quanto é difícil isso. E no caso, o curso de artes da Uniso, cada área da arte é 3 anos também? Sim, todos os cursos são 3 anos, eles têm componentes que são comuns, por exemplo, história, a psicologia da educação, é tudo junto, né? História da arte, é tudo junto. Então tem os componentes que são juntos e tem os momentos que é a linguagem específica, daí separa. A Elisete é coordenadora de 3 desses cursos, né? Artes visuais, dança e teatro. E música é um outro coordenador. Mas os cursos funcionam integrados. Assim, vocês, no próximo semestre, estarão integrados com esses grupos, porque farão um componente em comum. Filosofia. Na sala de vocês, então, Na vai ter vocês 4 vão conhecer cursos de arte. os outros estudantes aqui da universidade, porque vocês vão compartilhar um componente de licenciatura. Olha, temos Legal. novidades, Legal. né? Descobrimos Legal. agora, Sim. né? Mas isso é muito bom, essa Sim, junção sim. é Exatamente. muito rica. Nós trabalhamos no curso antes de ser junto, né? E quando houve a junção, nós já estamos trabalhando assim desde 2010, né? Com essa integração dos cursos. É uma riqueza, porque um contribui com o outro, propõe uma forma diferente, traz ideias, experiências diferentes. Então, essa convivência dos cursos, né, juntos na mesma sala, é uma riqueza. Para nós tem sido muito positivo. Porque a gente teria que olhar para essa polivalência, então a gente resolveu olhar de uma forma em que a linguagem artística de um contribua com a do outro, fazendo uma troca para um crescimento mesmo entre eles. Isso é muito interessante. Se for parar para pensar, para você ser um professor com uma polivalência, você teria que fazer todas as 4 licenciaturas. Sim, exato. exatamente. É um absurdo. Isso é absurdo. Né? Né? A gente tem muito que o estudante retorna para complementar. Aí ele faz outra graduação. Porque no cotidiano ele vai sentir a falta, né? E
e aí Sim. volta para fazer outro para ver um domínio maior das linguagens. Porque exige-se muito de um professor de arte na educação, né? Infelizmente, na educação brasileira, a arte como componente curricular, que é desde 96, viu? Esse componente curricular arte na educação básica só foi instituído em 96, na LDB de 96. É muito recente. Nossa, muito recente. É muito recente, né? Antes era uma atividade. De 71, a LDB de 71, ela institui o ensino da educação artística. Vocês não pegaram isso, né? Nós pegamos. A educação artística era atividade, não era componente curricular. Ela não estava no mesmo nível do português, da matemática, da história, da geografia. Ela era só uma atividade, não reprova, não precisa se preocupar. E aí o ensino da arte no Brasil sofre essas consequências até hoje. Muitos não dão importância ao componente curricular arte na escola, porque tem pais, tem professores, tem diretores que olham, que dão essa importância à arte. Não reprova, Que não foi se como eles preocupe. estudaram, né? Como eles foi estudaram. pra eles. Quem é da nossa idade, por volta dos 50 anos, teve educação artística que era atividade, então não dá importância. Então, esse componente curricular ele é muito novo na escola e a legislação só obriga arte como componente curricular do 6º ao 9º ano. No fundamental é a pedagoga, a professora alfabetizadora que trabalha esse componente. E ela tem 6 meses, um semestre de formação em arte para dar aula de arte para as crianças. Se 3 anos não é suficiente, imagina um 6 semestre. meses. Nossa. É uma coisa interessante sobre esse histórico, né? Esse histórico de encarar como uma atividade faz com que socialmente todo mundo olha para a arte como uma coisa, um adereço. nem sabe como é que surgiu, nem por que está aí, nem quem fez, nem não tem uma importância socialmente aceita, né? Sim. Tanto que durante a pandemia, este a governo não reconhecia o artista como artista. trabalhador, porque não deu direito ao artista receber o auxílio Foi emergencial. muito Foi difícil. barrado aos artistas receberem o auxílio emergencial. Foi necessário uma lei por fora, uma lei a mais, a Lei Aldir Blanc, para conceder um auxílio para os artistas no Brasil para poderem sobreviver, porque foi a primeira classe a ser atingida com a pandemia quando tudo fechou. Mas este governo que está se encerrando agora não reconhece os trabalhadores da arte como trabalhadores, e nós somos trabalhadores. Mas é um reflexo dessa sociedade que da nossa geração, uma geração que não encarou a arte como um modo de se comunicar, e sim como uma atividade, um adorno, né? Um adereço, um enfeite. É só um verniz para ter uma educação assim bonitinha. Então, não é à toa que hoje a gente escuta ainda nas ruas, né? As pessoas ainda estão nas ruas chamando a gente de vagabundo. E se é professor, então, duplamente vagabundo. Né? Professor vagabundo e artista vagabundo. Então tem muita coisa para mudar neste país, na educação e na sociedade, né, quando falamos de arte. Então o reconhecimento, a valorização, investimento em arte neste país ainda falta muito. Mas nós lutamos diariamente para isso. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Pensar que professores são tratados dessa forma. Sendo que eu sempre falo, né, que a prioridade é a educação. É de onde sai tudo, né? Você não consegue nada sem educação. Sim. Né? Hoje em dia aparecem muitas pessoas aí dizendo: eu larguei a faculdade para investir, para fazer isso. Mas você aprendeu a investir com algum professor, você aprendeu de alguma forma. Então, tudo se resume na educação, tudo se resume no professor. Você consegue algo estudando, né? Adquirindo conhecimento, mesmo que seja sozinho, no seu quarto lendo um livro, você está adquirindo a educação de alguma forma, através de alguém que escreveu, formal, que aprendeu com informal. alguém. Formal ou informal, a educação é essencial. Sim. E é um absurdo ver pessoas dizer, né, que professores, né, são vagabundos, né? Muito triste. Infelizmente. Nós sentimos na pele duplamente essa situação. Mas nós nunca desistimos. Não. Nós trabalhamos, Mas acreditamos na educação, acreditamos na arte, por isso teimamos, resistimos bravamente. E vendo para esse lado,
como que vocês usam a arte para vocês poderem refletir isso na sociedade, um reflexo da sociedade. Como vocês podem usar a arte a favor de vocês nesse momento, na qual uma parte da sociedade estão falando que vocês são vagabundos, né? Então é um absurdo, né? Acho que a gente pode exemplificar com nossas opções Pode aqui ser. na universidade, por exemplo. Eu, por exemplo, trabalho com um componente curricular, que é texto e jogo, né? Jogo, encenação, eu trabalho com Brecht, que é um teatrólogo alemão, Bertolt Brecht, e que ele viveu numa Alemanha, 100 anos atrás, numa Alemanha onde houve a ascensão do nazismo. Ele viveu todo esse processo, teve que fugir do seu país, se exilar por causa do nazismo, né? E aí ele vai mudar várias vezes de país até se estabelecer nos Estados Unidos, e com o fim da guerra só que ele consegue retornar ao seu país. E o Brecht, ele tem então um trabalho com uma preocupação social enorme, e ele é um dos componentes aqui, né, um autor estudado nos componentes e que nos ajuda a pensar a sociedade na qual nós estamos inseridos. O Brecht, ele tem uma preocupação de que a arte ela seja educativa para o povo. Né? Então, não uma arte onde o espectador apenas assiste ao espetáculo. Né? Ele fala que a missão da arte é transformar um pequeno círculo num grande círculo. Então, a arte tem essa função de expandir o conhecimento, como você diz, formal ou informal. Né? Então, nós, através do teatro, levamos sempre educação em qualquer espetáculo teatral que nós trabalhamos. E Brecht propõe o teatro dele, por exemplo, a peça didática, que é uma forma de fazer teatro que é para refletir. Ele sempre propõe temas com dois lados da questão, aquele que diz sim, aquele que diz não, para a mesma situação. Então ele vai investigar os dois lados da moeda, que é outro espetáculo, né, outro texto, e ele vai olhar os dois lados, exatamente para ter esse movimento dialético de discussão, né? E ele chama a plateia para pensar. Então ele propõe um estranhamento na peça, né? Então o ator, ao mesmo tempo que ele atua, ele narra aquele espetáculo. Então há quebra da quarta parede, onde o espectador é provocado a refletir aquela situação, não se envolver dramaticamente, chorar e aos prantos. Então no momento de tensão ele provoca uma pausa, uma parada, para que esse espectador pense sobre aquela história que está sendo contada, está acontecendo ali, para que ele reflita. Então, o teatro de Brecht é um teatro de reflexão, de posição, de olhar para a situação, exatamente porque ele viveu numa Alemanha tão difícil como essa situação que nós vivemos no Brasil hoje, de polarização, de discriminação, de perseguição às pessoas, né? Então, ele propõe para que o teatro possa ser um instrumento de discutir as relações sociais, a sociedade, as classes sociais, toda a situação que se coloca. E isso é feito aqui no curso, né? Então, tem um componente que nós estudamos Brecht, as várias propostas que ele traz, os espetáculos dele, e os alunos vão criar, porque uma questão importante para Brecht é a historização. Você pode fazer qualquer peça, mas você tem que trazer para o seu tempo. Que situações hoje estão refletidas naquela peça. E quando a gente faz a historização de Brecht, os estudantes se colocam nas situações, né? Então, aí as questões que estão neste momento presentes na situação são discutidas, são pensadas, são refletidas, e isso vai formando essas pessoas, cidadãos preocupados com os muitos temas e problemas que estão na nossa sociedade, né? Mas Elisete trabalha com outro autor fundamental para isso também. Que é aí seria na encenação, a gente vai trabalhar vários, em todos os momentos a gente sempre encena, sempre eles vão para a cena. Ainda na sequência do próprio Brecht, né, a gente tem o Augusto Boal, brasileiro, e Augusto Boal, ele vai, em muitos momentos, rever a obra do Brecht, mas ele começa a olhar para o Brasil com uma outra reflexão, principalmente por conta da ditadura. Ele vai ser exilado, então ele é um exilado brasileiro, que é mundialmente conhecido. Ele tem várias escolas, principalmente França, Portugal, Estados Unidos e América Latina. Ele tem muitas escolas que trabalham a obra dele. E aí o Augusto Boal, ele vai criar uma estética muito interessante, que hoje a gente chama de estética, que é a estética do oprimido. Então ele vai fazer um teatro onde o oprimido tem voz, para que ele possa entender como se dá
uma ação opressora, quem são os opressores e como é que ele pode sair desse lugar. Assim também os estudantes acabam se reconhecendo como oprimidos. Então, como é que você vai trabalhar essa questão do oprimido? Tem até uma situação que eu acho interessante, de quando o Boal vai descobrir esse start, porque ele vai pesquisar o teatro jornal, fotonovela, fórum, ele vai criando vários, teatro invisível, São todos técnicas eles, para fazer a cena teatral. todos tentando descobrir como é que funciona a sociedade. Aí um dia ele tá no Peru, num período do exílio dele, fazendo um projeto com o trabalho do Paulo Freire, de educação, de alfabetização, e a pergunta dele o que é que te oprime? E eles vão sair para fotografar. Onde você mora? Então todo mundo recebe uma câmera fotográfica, sai para fotografar, isso Que era no período, câmera mesmo, não era câmera celular, mesmo, não, como hoje, que é fácil. Ainda mais que era do Peru, dentro de uma comunidade. E aí ele recebe 2 fotos que ele vai narrar no livro dele, que são muito interessantes. Uma delas é uma criança sem a parte aqui do nariz. E aí ele fala o que é. O problema deles era a falta de estrutura sanitária, eles moravam em barracos. E aquilo lá era uma criança, eles tinham vários cachorros, tem outras fotos com um cachorro, tudo. Por quê? Porque era o único jeito de afastar os ratos. E os ratos iam lá e comiam as crianças durante a noite ou durante o dia, enquanto a família saía para trabalhar. Então, o que te oprime? A tua casa te oprime, a falta de saneamento básico te oprime. E o outro era um prego, a foto de um prego. Ele fala, o que é isso daqui? É um prego. Ele fotografa um prego que tem dentro de um bar na cidade, onde ele podia pendurar o caixote dele e ele pagava um aluguel pelo prego, para o dono, para ele poder colocar o caixote de engraxate dele. Ele fala, o meu opressor é esse daqui, porque eu tenho que pagar, eu deixo uma parte do que eu ganho para o dono do bar, porque o dono do bar me aluga um pedaço da parede dele com esse prego. Então ele tira essa foto do prego. E aí o que acontece? Eles vão encenar essa situação, vão discutir essa situação, vão ver quais são, depois vão criar os fóruns comunitários de como é que nós vamos solucionar a questão do saneamento, a questão desse prego. E a resposta é muito importante em Boal, que ela não pode ser violenta. A resposta ela tem que ser pacífica. Então, como é que soluciona a situação do rato, do menino que teve o nariz mordido? Como é que soluciona o prego na parede? Soluções pacíficas. Né? Mas há que sair uma resposta, uma proposta de solução dessa situação de opressão do próprio oprimido. E é sempre uma solução política. Isso. Então ele vai fazer um teatro político. É um teatro, os dois são 2 autores que vão colocar, o teatro sempre foi político, né? A arte sempre foi política. Sim. Nós somos políticos. Nós somos seres políticos. Mas ele vai discutir, vai levar até que se leve a fóruns, se leve a lugares de discussão, se leve à prefeitura, se leve para um lugar que se solucione o problema. Então, essa proposta que a Elisete desenvolve com o Boal aqui na universidade, nós levamos para a escola, né? Como os nossos cursos são licenciaturas, tudo que a gente faz é sempre apresentar na escola, envolver a comunidade. Teve um ano que a Elisete fez uma cena e foi apresentar na escola e eu tive a oportunidade de acompanhar. E eu gosto de contar essa história porque é muito emocionante, né? Então, era uma situação de opressor, de discriminação. Então, nós tínhamos uma atriz que era negra, porque cada ator vai trazer o que o oprime, né, no trabalho com Boal, e ela trouxe a questão da discriminação que ela sofria na pele e propôs uma cena. A cena vai para a escola. É apresentada a cena, seguindo a técnica de Boal, até o momento do auge. O momento do auge, crucial. Não pode acontecer a opressão completa. Senão você não tem saída. Você fala, a vida é assim mesmo. Não. Você tem que achar o momento exato da dramaturgia, onde tudo pode tomar outro rumo. Isso. E aí, é interrompida a cena. Os atores fazem a cena, mostrando a situação de discriminação, e a cena é interrompida. Daí, vai-se para o público. E o público participa, extremamente democrático. E aí, como é que a gente pode resolver essa situação de forma não violenta, né?
que se pode fazer nessa situação onde houve a discriminação? E aí lá na escola em que a Elisete estava desenvolvendo a atividade com o Boal, uma piquititi, que era uma turma de ensino médio, mas tinha uma turminha junto que era do 6º ano. Uma pequenininha assim, né, negra, e ela se prontificou, né, todos deram soluções e ela se prontificou a ir para a cena, resolver. Porque você pode ir para a cena, tomar o lugar, Dos a plateia atores. vai ser um ator, ele vai chamar de espectador. Espectador. Espectador, essa plateia vai para o lugar necessariamente no papel de oprimido, nunca no de opressor. Porque opressão a gente já sabe fazer bastante, sabe fazer bem. Então ele vai para vivenciar o papel de ser oprimido. E aí quando essa menininha foi, e ela sabia já, eles já tinham pensado o que ela tinha que fazer em cena, ela foi. Mas quando ela está em cena, na situação de oprimido, e uma situação que provavelmente ela já havia vivenciado na vida dela, o opressor trocou, né? O ator também foi por um aluno do ensino médio enorme, né? Um garoto enorme. E aí quando ela olhou para cima, foi uma cena tão forte, aquela pequenininha olhou para cima, ela travou. Ela sabia tudo o que ela tinha que fazer, mas ela travou. Ela não conseguia falar, porque era uma cena vivida de uma dor enorme, né, de opressão, e ela ali pequenininha com o menino oprimindo enorme. Aí foi de uma sensibilidade tão linda, porque é o que nós trabalhamos aqui na universidade. A atriz que tinha proposto a cena, ela vai se ajoelha ao lado da menina que está em cena e vai falando, repete comigo, eu falo e você repete. E ela falava e a menininha repetia a cena para dar resposta para o seu opressor. E ela vai falando, a menininha vai falando, até que a menina que estava agora atuando, espectatriz, ela ganha forças e ela assume a cena e ela caminha com a cena até o fim, né, até o final da cena. Na proposta havia pensado, porque ela foi estimulada, ela foi fortalecida pela atriz ali falando para ela, pela situação de solução não violenta e da solução que o grupo tinha trazido para a cena de enfrentamento de uma discriminação que ela já tinha sofrido na pele. Mas foi uma situação tão comovente de ver uma menina tão pequena enfrentando. Nossa, ouvindo isso, eu literalmente tive um déjà vu, porque não sei se foram com vocês, mas aconteceu algo muito parecido quando eu estava no 9º ano do Fundamental. E no caso, eu fiz o papel de opressor. Porque eu era o mais alto da minha turma. Meu Deus. E eu fiz o papel de escola? opressor no Senador Luiz Nogueira Martins. Eu fiz o... Vocês já foram lá? Sim. Já? Sim. Eu fiz o papel de opressor, porque eu era o maior da turma, eu sempre fui bem grandão, meio bem fortão. E no caso tinha sido... Era eu com uma menininha que não lembro de qual série que ela era, não lembro agora. Gente do céu. Mas realmente aconteceu Parece literalmente que foi isso. combinado. Aconteceu literalmente isso. Gente eu do céu. eu fui o papel de opressor e a menininha, tipo, começou a me peitar, assim. Isso. Tipo, literalmente dessa forma. Eu tive literalmente uma sensação de déjà vu agora. Olha, então acho que é isso mesmo. Isso é o poder da arte, o que a arte é capaz de fazer. Então, você repensar a sua vida numa técnica de teatro pensada por Boal, que nós podemos vivenciar aqui na universidade, aprender e levar para a comunidade, levar para a escola, para que as pessoas possam assumir, pensar, refletir e mudar as suas vidas a partir disso, né? Então, não é mágico, é uma ação política, é um dia após o outro. Mas são encorajamentos, são experiências, vivências que vão possibilitar as pessoas de reagirem em situações de uma forma de luta, né? De uma forma política, assumir posições. Que bom que você teve essa experiência. Nossa, Que- eu tive que muito um déjà vu interessante, agora. Nossa, Paulo, que legal. Nossa, eu tive um déjà vu agora. Os deuses do teatro ajudam. Mas assim, é incrível. Gente, eu até deixei aqui a pauta de lado porque essa conversa tá muito boa. E continuando nessa conversa, porque eu não quero nem sair mais, né? Nossa. Nem adianta o pessoal levantar a plaquinha, tá acabando, que eu acho que vão continuar aqui, Não né? vai acabar. Mas assim, eu gosto muito da arte de forma de protesto da fotografia, que você mencionou. Eu gosto muito. E poderosa. é muito. E sempre que eu tenho oportunidade,
de ir para ver as fotografias, elas transmitem tanta coisa, como você mesmo disse, um prego. Um prego. O que te oprime um prego na parede. Se a gente for ver a realidade por trás daquela foto, é muito linda. Eu gosto muito, deixa eu me lembrar do nome, das fotografias de Sebastião Salgado, né, que são incríveis. Até tem um documentário muito interessante dele, Sal da Terra, né? Sim. E a forma que ele usa a fotografia como expressão de arte, como expressão de protesto, é magnífica. E você vê a história dele, né? Porque ele também teve que sair do país e lá fora ele teve uma super carreira e desistiu Reconhecimento da de obra. reconhecimento, tanto na França quanto em Londres. Sim. Mas ele desistiu de tudo para quê? Para se dedicar à fotografia como arte em protesto. Então, assim, tanto a fotografia quanto o teatro, gente, é incrível. O poder da imagem é tão forte que ele vai criar a partir desse material o que ele chama de teatro-imagem. Porque ele diz e a gente sempre usa muito isso, o teatro, antes de tudo, é imagem. O Rudolf Arnheim fala que nós pensamos como imagens. A imagem é poderosa, então existem técnicas no teatro para trabalhar com a imagem, e hoje muitas vezes a palavra é substituída pela força da imagem na cena teatral. Então não é só fotografia, né? Mas nós usamos no fazer teatral em outras linguagens, na dança também, a partir da imagem. Né? Então são muitas técnicas possíveis de criação artística, e a imagem com certeza é poderosa. Sim. Eu gosto muito dessa transmissão de realidade através da imagem. Eu gosto muito dessa transmissão de realidade através da imagem. Sim. Em falar nisso, Paulo, eu tenho uma pergunta pra você. Pra mim? Não tá aí na pauta, rasga o roteiro. Mas, assim, estamos perguntando pra cada pessoa qual a sua melhor expressão de arte, né? E pra você, qual é a expressão de arte que você mais gosta, Paulo? Música. Música Pra mim eu vivo a música, eu tenho banda, então, tipo, pra mim é o topo, assim. Não como forma, não necessariamente expressar, mas é a forma que eu mais me encontrei pra me expressar. Legal. E qual o estilo da sua banda? Atualmente é meio punk. Acho que é a influência do professor Rodrigo. Deve ser, né? É uma banda punk meio... Aliás, nós estamos aqui hoje porque fomos laçadas pelo professor Rodrigo nos corredores da universidade. Grande professor Rodrigo, né? Nos pegou, né? E trouxe até aqui. Mas um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, rememorando, achando encontros que a vida nos proporciona. Momentos incríveis, né? Eu, além da arte fotográfica, eu sou apaixonado por museu. Apaixonado por museu. Eu amo museu. Sempre quando eu vou para São Paulo, qualquer lugar que eu vou vou para museu, sabe? Tanto aqui no Zoológico Quinzinho de Barros, aqui em Sorocaba. Antes de ir no zoológico, eu vou antes no museu. E assim, já fui tantas vezes naquele museu que eu acho que eu sei tudo de cor, né? Então, sabe, João, uma das coisas assim, mais importantes na educação é ir ao museu. Sim. O museu ele deve fazer parte da educação, do currículo escolar. Mas quantas vezes você teve a oportunidade de ir ao museu com a escola? Nossa, eu acho que eu fui uma vez no Museu da Energia em Itu. Ah, da energia. E você, mas não foi um museu de expressão artística. Eu já ia com um pouco Você mais teve um frequência pouco mais, na ida ao museu. Quantas vezes? Pelo menos umas 4 ao ao longo ano. de 8 ao ano. Mas ano, na escola? todo Na ano. escola, no Que colégio. escola era essa? Lá em Tapetininga, Colégio Objetivo. Tá, então um privilégio. A maior parte das escolas públicas no Brasil Não nunca. possui, né? Quando você pergunta, como é que você se aproximou, por exemplo? Então eu tava lá, fazia dança, Isso. fazia teatro, mas eu nunca esqueço de uma professora que depois virou muito amiga minha, que era todo ano vamos ao museu. Então eu fui ao MASP, ao MAC, Sim. ao Em São USP, Paulo, em São né? Paulo. Não, em Sorocaba. Em São Paulo. Então ela foi muito importante. O quanto o professor de arte, ele é responsável
Ele é Pela responsável formação. pela formação do acesso Agora, à cultura. como sair Então, da é muito escola interessante. com os alunos? É quase impossível. Sim. A coordenação não vai deixar, a direção vai colocar 1000 empecilhos, Sim. não tem Muitos dinheiro, empecilhos. não tem ônibus, não dá para ir. Não É. O professor, para sair da escola com os alunos, é uma missão quase impossível. Então, Às sair vezes uma a- vez no ano, Às Mas vezes a escola olha- até veta por, pelo menos no ensino médio lá no Senador, a escola vetava qualquer tipo de passeio por acidentes que tinham acontecido antes. Tipo, Mas- E aí não se tem, por causa de um acidente, não se tem formação. Não se- o Então- resto vai Conteúdo ser prejudicado, não vai ser formado. Quando eu estudei na Alemanha, cada museu que eu ia tinha mais de uma sala com seu próprio professor em sala de aula, que seria ali no museu. Então, os aluninhos sentados aqui, o professor observando o quadro ali, falando baixinho, né, porque está dentro do museu, e dando aula ali. Cada lugar que você vai na Europa, você vai encontrar os alunos no museu. Se for em Londres agora, você vai encontrar alunos dentro do museu. Sim. Então, como é que nós vamos viver arte se o aluno não pode ir aonde está a arte? Não vai ao teatro? Sim. Quantas vezes vocês foram assistir um espetáculo de dança contemporânea? com a escola zero. Zero? Você que teve uma escola privilegiada. Dança contemporânea, quantas vezes você pôde assistir? Olha, poucas. Dança contemporânea. A mais poucas também. prejudicada linguagem nas escolas é a dança. dança. Quando se fala em dança, só se pensa no balé clássico. E era o que mais tinha. Era o que mais Vai tinha. oferecer só o balé clássico. Nós já atravessamos o século XX. Estamos no século XXI e só se fala da dança do século XIX. Sim, e foi bom você ter falado isso, porque realmente no colégio tinha aula de balé. E era só isso, pra a meninas. única opção. Só para meninas? E só e na para hora os meninos meninas. faziam judô. Os meninos, na verdade, iam pro futebol, né? Pro Eu futebol. era aquele que ficava Então, na veja, arquibancada sem fazer nada. Olha a situação vivida dentro da escola. Sim, Meninas sim. fazem balé e nem todas querem fazer. Não era, não era. Meninos vão jogar futebol e nem todos gostam do futebol, Não. não querem fazer futebol. E essa educação já é formada desde pequenininho. Na escolinha primária, na escolinha infantil, é ensinado isso. Que dança, Sim, balé, é coisa é de para menino, menina e pronto. Quando que o menino vai querer dançar? Porque não tem nem oportunidade, não tem, né? nem tem estímulo, oportunidade, não tem. Eu fazia natação daí, Paulo. Então você Eu era veja, golfinho na água. veja o quanto a arte ela sofre no ambiente escolar. Ela sofre de todas as formas no ambiente escolar para existir. Por isso que nós temos hoje uma situação onde o professor de arte, o artista, pode ser discriminado, impedido até de receber um auxílio emergencial no meio de pandemia, e as pessoas da sociedade não se surpreendem, não ficam escandalizadas, não lutam, né? Por tudo isso que acontece desde a formação. E foi muito bom você dizer isso, porque eu quero contar um pouquinho, assim, do que aconteceu comigo, né, na época do colégio. E assim, eu pude me apaixonar por museu, por essa oportunidade. Minha mãe também Veja a sempre diferença. amou museu, meu pai, toda a família sempre gostou da cultura, da arte. E assim, eu ficava apaixonado em cada museu que eu ia. Os museus em São Paulo, eu lembro que quando entramos na época da história da Segunda Guerra Mundial, nós fomos ao Museu da Imigração Judaica, fomos também ao Museu Judaico também perto ali do Brás, que era numa sinagoga, e também eu tive a oportunidade de participar de um museu que ele cada tempo itinerante, cada tempo ficava em uma capital. Ele veio realmente de Jerusalém, né, junto com a Alemanha. Eles fizeram esse museu itinerante. E assim, por que eu estou falando disso? Porque eu entrava e a gente realmente era a junção da aula, aquilo que você aprende, trabalha junto a arte com a educação, porque aquilo que você aprendia na história, você olhava o museu e você falava, gente, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou sentindo, né? Então, realmente, a arte é muito importante. E outro fato que eu queria mencionar é o quanto realmente, tanto o governo quanto também as escolas privam
esses alunos da rede pública de ter esse conhecimento, Eu mesmo lá em Itapetininga, na época que trabalhei na prefeitura, né, que antes de seguir esse meio, eu trabalhei na Câmara e na prefeitura, e lá mesmo eu chegava lá pedidos de ônibus para a prefeitura para ter viagem para museu. Era pouquíssimas escolas que faziam esse pedido. Então, deixar claro que existe, vocês sabem, existe esse direito da escola pública, universidade pública, pedir para o governo, prefeitura, ônibus, né, gratuitamente, para poder fazer essas viagens. Pedi todos que eu pude a minha vida toda. Sabe? E tendo esse recurso que existe, né, e ele pode ser usado, e as escolas não usam. Foram pouquíssimos pedidos que chegou. Você me fez lembrar aqui, pensar, mas por quê? Quando a gente pensa em Bourdieu, por exemplo, Bourdieu vai colocar sobre o capital cultural. A única coisa que vai dar acesso a quem é da rede pública a qualquer outra coisa social é o capital cultural. Então não tem interesse mesmo. Qual é o interesse de você fazer crescer esse capital, o único capital, porque o financeiro você não vai ter. Você não vai ter o social, mas o cultural você tem direito. E a educação, ela é a responsável para te dar o capital cultural. Portanto, vamos tirar a única coisa que você pode fazer de material de acesso. Essas dificuldades na educação não é um descaso, não é um descuido, é um projeto. É um projeto bem organizado. Porque tá lá, o ônibus está lá, a legislação foi organizada por alguém que se interessou, mas também ela não é divulgada, também ela não é facilitada. Para ser cumprida, isso, realmente. Para nada acontecer mesmo. Passou, ninguém quis mesmo, não viu como ninguém quer? Viu como ninguém se interessa? E a escola, pelo seu lado lá, preenche papel. O professor pensa no papel. Ele fala, se eu sair com esses alunos agora, eu não vou conseguir preencher os papéis. Ele desiste de tanta burocracia para sair da escola com esses alunos. Sim. Ele desiste. É uma máquina bem organizadinha. Sim, mas eu lembro que vocês falando isso, tinha uma escola estadual lá em Itapetininga, que, assim, faziam os professores... Uma escola lá de Itapetinga, estadual, Escola Derbal. Tá. Essa escola, eles faziam de tudo para trazer a cultura, trazer a arte para a escola, tanto que a professora de artes de lá, não vou me lembrar o nome, mas junto com a professora de história, Sandra... Sempre tem um professor que e junto e mais duas professoras, a professora de inglês Eliana e a professora... Não era a professora Maria José? Não me lembro. Eu lembro da professora... Não, de arte. De artes eu não lembro o nome dela, mas tinha a professora de artes, tinha a professora de química, professora de inglês e o professor de história. Os 4 juntos faziam, assim, pedido de 5, 6 ônibus por ano para a prefeitura. E eles faziam... Eu lembro que eu tive uma conversa com a professora de química, Camila, e ela sempre falava, olha, o que abre, nós junto com a diretora, a gente está atento que abre lá no site da educação, que a gente pode fazer um projeto, que esse projeto ganha viagem para tal museu, ganha isso, ganha aquilo. A escola fazia um projeto realmente no setor da educação, essa escola é a melhor do município. Assim. Mas você veja, é uma ação individual, né? É uma ação de alguns seres específicos que vêm, que têm essa compreensão e fazem. Mas isso deveria ser uma ação pública, uma ação governamental. Sim. Uma ação de investimento na educação e na formação, né? Todo ano tem que ter essas atividades de sair da escola e ir, porque isso é a educação. Educação não é só sala de aula e giz. A educação é a vivência em sociedade, inclusive, conhecer os aparelhos culturais que a sociedade tem. Quando alguém falar de não investir nos aparelhos culturais, a sociedade grita. Por isso que não interessa levar, por isso que não interessa investir nisso, né? Porque aí a sociedade fica quietinha, não se importa, tá tudo bem, né? Quando se corta verbas da arte, da cultura, quando se corta verbas da educação, a sociedade deveria gritar. Com certeza. Com certeza. Deveria realmente, assim,
falar alguma coisa, Sim. se expressar, Sim. sabe? Porque é o que acontece com a população gosta da arte, né? Se expressa através da arte, mas quando a arte é prejudicada, se calam, A sociedade toda perde. né? A sociedade toda perde. O que quando nós visitamos alguma cidade turística, quando você vai viajar, o que você visita quando você vai viajar? Você visita um escritório de contabilidade? Você vai olhar o livro de lançamento dos ganhos e perdas de alguém? Você vai visitar o quê? A cultura desse local. Com certeza. É isso que faz a diferença de nós, seres humanos, da humanidade. Então, isso é que tem que ser contado e valorizado, né, na nossa sociedade. Então, nós carecemos muito ainda. Nós estamos aqui formando futuros professores e artistas na universidade, lutando para que eles conheçam técnicas e sejam capazes de refletir, de pensar e de provocar mudanças em cada escola pública, em cada escola particular, que eles estejam atuando como professores e na sociedade como artistas. Isso a gente olha bastante, né, nos cursos que a gente tem aqui, que é essa dupla formação. Porque você forma o professor, que é o seu lugar também de trabalho, e forma o outro papel, que é o seu papel de artista, também trabalhador. Então a gente fala bastante sobre isso, eles têm uma documentação que eles recebem sobre isso, quando eles terminam, eles têm direito a atuar, Ao registro profissional. têm direito ao registro profissional como artista também. Então isso é bem importante, como cenógrafo, como músico, então isso é bem relevante, né? Como Sim. coreógrafo. E o nosso trabalho na nos formação interessa também é muito. nesse binômio, né? Entre a linguagem artística escolhida por ele e o trabalho também como professor. Então, os nossos pensadores que nós escolhemos, que nos conduzem por esse caminho, a trajetória de formação, né? Que nós falamos alguns aqui, mas são muitos, né? Paulo Freire, que nos guia, ilumina o nosso caminho para a formação de uma sociedade diferente, né? É isso que nós queremos e lutamos a cada dia na universidade e fora. Eu também sou professora aposentada da rede, né? Trabalhei 30 anos na escola como professora, trabalhando com as crianças, né? Hoje nos dedicamos aqui à formação de futuros professores e artistas. E que bom, né? Para que cada vez a arte tenha voz. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Nossa, eu tô tão embasbacado que eu tô atordoado. Ainda com a Nossa, cena. eu tô... Ela descobriu. Nossa, eu tô... Paulão Eu tô ficou processando. perplexo, né, com a Deixa situação. eu te falar, essa história dessa cena que nós proporcionamos, que você pode vivenciar e viver a técnica de Boal, que eu contei aqui, eu conto todos os anos, em todos os lugares, porque ela é incrível. Nossa, eu tô processando muita coisa. Nossa, eu tô muito perplexo. Realmente emocionante, não? Nossa. Mas assim, Nossa, o tanto de vezes que eu arrepiei escutando elas falarem assim, nossa. Foi que a arte incrível. continue tendo voz, realmente, né? Sim. Realmente, seja valorizada, né? Infelizmente o tempo é curto, foi ótima essa conversa, foi maravilhosa, mas infelizmente nós temos que encerrar o nosso podcast. Antes de encerrar, eu gostaria de saber se vocês gostariam de falar umas últimas palavras aí, deixar um pouquinho aí Eu da arte só para posso o povo. agradecer o Paulo pela história maravilhosa que me acompanha, por essa professora, companheira maravilhosa de tantos anos que nós estamos aqui juntos, né, fazendo, e a oportunidade de compartilhar com vocês, né, que isso possa ajudar alguém a pensar a arte, pensar a sociedade que nós vivemos hoje. Obrigada, viu? A gente agradece muito por ter aceitado participar, de verdade. Bom, eu também vou aqui agradecer a Tânia, não somente ela como parceira, mas a gente descobre que sem os parceiros a gente não consegue dar um passo. Não só em educação, mas para a vida toda. Então somos companheiras, parceiras de trabalho, trabalhadoras da arte, eu gosto muito desse termo, nós somos trabalhadoras, a gente faz, Sim. além do que fazemos aqui, nós trabalhamos, atuamos no palco, e isso é muito importante. E agradecer da gente poder falar mais uma vez sobre isso que nos move, que nos moveu a vida toda, que mantém a gente
forte ali, ó, na cabeça de todo mundo aqui, dos alunos ali. Nós somos irmãs siamesas. Irmãs siamesas, é verdade. Porque todo mundo confunde. A Tânia ficou 12 anos na coordenação do nosso curso. A Elisete E agora eu entrei agora. E aí que a gente confunde todo mundo mesmo, que fala aquela professora, as duas ali. Nós somos irmãs siamesas. Com muito gosto. Gente, que prazer receber vocês aqui. Nossa hora de chorar agora já falou. Chegou a nossa hora de chorar, porque Chegou tá a nossa acabando. hora. E é o último, né? É o Nosso último. Na verdade, nós vamos ter, né, o nosso projeto integrador no dia 3 de dezembro aqui na Faculdade Uniso. Convidadas de a manhã, comparecer. convidadíssimas a comparecer, Nossa, né? por favor, compareçam. Será das 9 horas da manhã, A 1 hora da com tarde. duração de 2 horas, Uau. né? Então das 9, 9h30 até umas 11, 11h30, né? E todos vocês estão convidados Todos vocês. para o nosso podcast. Olha, Paulão, muito obrigado. Eu Foi que agradeço. emocionante estar Foi. com você nesses encontros aqui do podcast. Espero que ano que vem possamos estar junto nessa bancada. novo. Já falei isso pro diretor não tirar a gente, né? A gente vai estar aqui sim. Vamos estar aqui, ninguém nos tira. Mas muito obrigado mais uma vez a vocês. Pessoal, esse foi o nosso projeto integrador da Faculdade Uniso, o podcast Filosofia. Lembrando que além aqui do Paulo, eu tenho um monte de pessoa aqui nessa sala fazendo esse projeto acontecer, que todos são do curso de Filosofia, e nós estamos dando o nosso melhor aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui, e ano que vem teremos mais, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos e até mais! Yeah. Yeah.